Seja bem-vindo ao Empreendendo à Luz da Bíblia. Esse podcast ele tem como objetivo ajudar empresários, empreendedores e líderes a se parecer mais com Jesus dentro dos seus trabalhos e executando a administração baseada na Bíblia. E hoje eu estou com um convidado muito especial, esposo da Luciana, pai da Ana Laura, pai da Sara, também graduado em Ciências Contábeis, contador, então gerente do escritório aqui em Cornélio Procópio de contabilidade, membro da Igreja Nova Aliança e supervisor e líder de célula. Seja muito bem-vindo, nosso irmão Eliel. Bom, obrigado, viu? Amém. Obrigado pelo convite. Tamo junto aí, vamos desenvolver um tema muito importante aí para aquilo que nós nos propomos a fazer como contador e ajudar também aos empresários aí, principalmente os da casa. Boa. Eliel, e para a gente começar, eu queria trazer uma pergunta simples. Ali, o que um contador faz dentro de uma empresa? Qual o papel de um contador dentro de uma organização, dentro de uma empresa ali? Qual a importância dele? Olha, o contador hoje, ele não é mais visto como aquele que só apura uma guia, chega no final do mês e entrega isso para as empresas fazendo o recolhimento dos seus impostos. O contador hoje ele é um consultivo, ele pode atuar na área administrativa, ele pode ajudar o empresário em tomada de decisões, tanto para redução de impostos, tomada de decisões em relação à compra, à venda, a diminuir um pouco mais a carga tributária da sua empresa. Então, hoje, o profissional da contabilidade, ele mudou o perfil de apenas um entregador de guias. Não, hoje ele é um consultor que ele pode auxiliar em todas as áreas da empresa. Basta o empresário procurar o contador antes de que o problema aconteça. Muito bom. E hoje a gente vai trazer um tema muito importante, que é um tema tão polêmico que está acontecendo agora. Um monte de gente está se perguntando até o que é isso, como fazer, o que mudou, que é sobre a nova reforma tributária. Então, hoje é algo que está muito em pauta, né? Acho que você deve receber muita gente aí, principalmente nessa virada do ano, deve ter recebido pessoas lá no escritório. Mas, na prática, assim, Eliel, antes da gente entrar um pouco mais profundo nessa questão de reforma tributária, assim, o que você acha que os empresários mais erram em relação a impostos? Wellington, o que a reforma tributária ela vem mudar o conceito, né, do contador. Ele mudou o seu conceito durante a sua jornada e agora chegou um tempo também do empresário mudar o conceito dele. Por quê? Hoje, com a reforma tributária, que nós estamos implantando a partir aí do ano de 2026 e ela vai até o ano de 2033, nós vamos ter um processo aí de transição. Mas o que o empresário hoje ele precisa ter em mente? Ele precisa organizar a sua empresa. Porque uma empresa desorganizada vai fazer com que ele vá pagar mais impostos. Por quê? Porque tem meios legais dele poder fazer uma redução dos seus impostos. Então, esse cuidado que os empresários hoje precisam ter. Olhar para a sua empresa e trabalhar em cima de gestão em todas as áreas para que seja uma empresa rentável e que não venha logo ali na frente ele já ter que encerrar suas atividades. E acontece muito de empresas fecharem, de encerrarem as suas atividades justamente por essa reforma tributária? Wellington, eu já vi várias empresas fechar por falta de organização, por falta de administração. Hoje, o empresário ele precisa estar atento a todas as novidades que estão vindo aí pela frente. Por quê? Porque vai mudar totalmente hoje a forma como a gente recolhe os impostos, né? Até 2025, a gente recolhia um tipo de tributo. A partir de 2026, vai mudar a forma de recolhimento. Nós vamos começar a recolher o imposto CBS e IBS, que são novidades para nós. Então, esses impostos eles vêm substituir alguns impostos já que a gente costuma pagar no dia de hoje, né? Então, nesse período de transição, a sistemática da apuração dos impostos vão mudar.
Tá? Então, é por isso que o empresário ele precisa ter em mente que se ele não acompanhar a evolução, infelizmente, ele pode ter esse impacto dentro da sua empresa, infelizmente, encerrar suas atividades por uma má gestão, uma má administração ou um mau conhecimento da legislação. E, assim, olhando, né, para o cenário brasileiro, eu vejo que boa parte são pequenas empresas, então, né, uma grande maioria ali são empresas consideradas pequeno porte. E olhando para esse cenário de empresa de pequeno porte, qual que é a organização normalmente que essas empresas têm? Na sua experiência que você enfrenta ali, como que vem a organização, principalmente para o pequeno empresário que está escutando a gente agora, que tem ali sua padaria, sua empresa menor que está começando agora, como que normalmente você pega uma organização dessa empresa? Como que eles chegam para você, essa organização? A grande dificuldade, principalmente dos médios e pequenos empresários, é organização. Qual que é a grande dificuldade do empresário hoje? Né? A gente costuma sempre falar que o empresário ele tem um bolso, CPF. A empresa ela tem outro bolso, CNPJ. E cada um tem que administrar o seu bolso separado. Então, quando a gente pega essas empresas para conversar com o empresário, isso é o que mais a gente encontra. Eles misturam os bolsos e aí eles não sabem o resultado da empresa. Por quê? Porque eles não têm uma gestão, não colocam isso no papel e muitos trabalham apenas com o saldo bancário. Então, se eu tenho dinheiro em conta, está tudo bem. Se eu não tenho, alguma coisa está acontecendo de errado. Só que ele esquece que, uma vez colocando isso tudo num sistema que seja gerencial para a gestão, ele consegue acompanhar os custos, se estão compatíveis com o produto que ele está vendendo, ele consegue acompanhar os seus gastos, tanto na administração de funcionários, impostos, encargos. Então, ele precisa ter isso em mãos. A gestão hoje é o grande problema hoje dos micros e pequenos empresários, tá? É gestão e colocar tudo isso no papel. E normalmente eles se procuram quando já começou um problema ou eles te procuram num cenário de organização, num cenário assim, já prevenindo o problema? Como que normalmente chega para você esse empresário? Geralmente a maioria chega depois do problema já ter acontecido. Que aí uma vez já tendo tomado a decisão, você vai ter que trabalhar dentro daquilo que a legislação te permite. Antes de uma tomada de decisão, você pode fazer uma programação e verificar se aquilo é viável ou não. Tá? Então, infelizmente, muitos empresários só levam para o contador depois de já ter tomado a decisão. Se leva antes, a gente consegue administrar de uma outra forma. E de uma forma assim, bem simplificada, porque até eu confesso que tenho uma dificuldade bem grande de entender sobre esse assunto, e até para as pessoas também que estão aqui, que às vezes têm pouco conhecimento administrativo, né, contábil, para isso, o que é essa tal reforma tributária de uma forma simples assim? Bom, a reforma tributária ela vem para mudar a forma de recolhimento dos impostos. Isso é o que realmente ela vem para mudar. E simplificar o recolhimento dos impostos, né? Hoje a nossa legislação tributária ela tem vários impostos. Então, o IBS e o CBS ele vem para substituir 5 impostos, que são os impostos federais, os impostos estaduais e os impostos municipais. O que a grande diferença hoje que vai impactar pro empresário e também principalmente para as cidades é que o recolhimento do imposto hoje tem uma prática que o imposto ficava aonde a empresa estava estabelecida. Já vem existindo algumas mudanças, mas com a reforma tributária, o imposto vai ficar aonde é executado o serviço, onde a mercadoria será consumida. Então, isso é um dos pilares também da reforma tributária. Ou seja, se ele tiver, então, uma empresa em uma cidade, mas ele executa uma operação na outra cidade, ele vai ficar onde é executado. Isso. O imposto agora, com a reforma tributária, é sempre no destino, né? Tanto da prestação de serviço quanto do consumo. E por que decidiram mudar agora? Assim, por que
essa decisão foi tomada justamente agora nesse final de ano? Não, a reforma tributária ela já vem sendo ensaiada há algum tempo. Em 2023, através de uma emenda à Constituição, ela começou a ser desenvolvida, e em 2025 veio a Lei Complementar 214, que é o que hoje nos ajuda a regulamentar a legislação. Tá? O sistema tributário no Brasil ele é muito complicado, né? Porque ele envolve os municípios, eles envolve o Estado e também envolve a União. Então é muito complicado você conseguir fazer com que todos concordem com aquilo que está sendo estabelecido. Então hoje a gente tem muitas guerras entre os estados. Então o estado A e o estado B, ele faz proposta para as empresas e dão algumas isenções, alguns incentivos, e aí eles se estabelecem lá no estado e essa mercadoria depois ela vai para um outro estado. Então essa guerra fiscal com a reforma tributária vai acabar. Nós vamos ter um processo aí até 2033, né? Nós vamos trabalhar com a legislação atual e também com a legislação nova, num período longo aí. Mas isso vai fazer com que, aos poucos, né, tanto o empresário quanto o contador, todos que estão envolvidos, né, nessa cadeia, vão passar por esse processo juntos, né? Então, a ideia é que simplifique. A reforma tributária vem para simplificar a quantidade de impostos em apenas 2 impostos, o IBS e o CBS. Você está falando bastante sobre IBS e CBS, mas o que realmente são essas siglas? O que significa? Bom, o CBS ele é a contribuição sobre bens e serviços. O IBS ele é o imposto sobre bens e serviços. Então, o CBS é o imposto federal e o IBS são os impostos dos estados e dos municípios. Tá? Essa é a diferença. Tá? Então, a partir de agora, com a reforma, todos os impostos serão recolhidos através de uma guia normal, como a gente hoje costuma também, só que foi estabelecido um comitê gestor, onde todos os recursos vão para esse comitê gestor e depois esse comitê gestor distribui a parte para os estados e a parte para os municípios. Por isso que se criou 2 impostos, o CBS, que está mais relacionado à União, e o IBS aos estados e municípios. E o consumidor final, o cliente, ele acaba pagando pato com isso? Ele acaba tendo também pagando mais justamente por essa mudança, ou tudo corre normal e vai mudar só para o empreendedor? Olha, é difícil falar que não vai ter aumento de imposto, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, a nossa realidade hoje no Brasil é o aumento da arrecadação para suprir todos os gastos que o país hoje tem. Então, o que o empresário vai ter que ter em mente? Ele precisa se organizar. Porque com a sistemática de IBS e CBS, a forma de você recolher o imposto vai ser baseado em crédito e débito. Então, quando você adquire um insumo, adquire uma mercadoria, isso vai te gerar um crédito. Quando você vender essa mercadoria ou vender o serviço, vai te gerar um débito. Então, você vai fazer a compensação entre um e o outro. Tá? Isso vai fazer com que aqueles serviços que você não costuma pegar nota ou que você paga e muitas vezes nem se preocupa como é que vai ser o destino final daquele recolhimento, daquele pagamento, isso vai impactar. Então, você pode deixar créditos na mesa e não estar usufruindo e acabar fazendo um recolhimento de imposto maior do que hoje você paga. Então, provavelmente, o empresário, se ele não se atentar para isso, ele vai deixar dinheiro na mesa e vai recolher mais impostos. E provavelmente vai colocar isso no produto depois. Sim, essa é a grande preocupação, porque o custo do produto vai aumentar, né? E quem vai pagar a conta é sempre o consumidor final. A gente falou bastante sobre pequenas empresas, e boa parte nós sabemos que, né, do Brasil são MEIs, e o MEI tem essa característica, como você comentou, de misturar muitas vezes os bolsos, muitas vezes não emitir a nota de serviço, então nem se fala, principalmente quando trabalha com serviço. O MEI vai ser impactado com isso tudo? Isso pode chegar a acabar? O que você tem a dizer assim, sobre especificamente o MEI? Não, o MEI ele não muda. Com a reforma tributária, ele continua com a mesma sistemática que funciona hoje. O que vai acontecer, não só com o MEI, né, porque assim, qual que é a grande
a grande diferença é que você vai falar, não, eu vou enquadrar ou não vou enquadrar. Então, sempre vai ter uma faixa de enquadramento. As empresas hoje do Simples Nacional, que são os MEI e do Simples Nacional, esses não entram na reforma. É somente as empresas do lucro presumido e do lucro real, essas não têm direito de escolha, é automático. O MEI, se ele não fizer a escolha, tá, pela reforma tributária, para ele não muda nada, ele vai continuar pagando o mesmo imposto, tá? E o pequeno empresário, o ME ou o EPP, ele também vai continuar recolhendo os mesmos impostos. A grande diferença que o MEI e o pequeno empresário vai ter que começar a se preocupar é que as empresas maiores vão querer o crédito, porque tudo vai funcionar através de crédito e débito. O MEI e as empresas do Simples Nacional não vão dar direito a esse crédito. Então, mas eles têm o direito de optar para que venham a transmitir esse crédito? Tem. Então, ele vai fazer uma opção. Mesmo sendo simples, ele pode fazer uma opção para que ele possa transferir esse crédito. Isso vai impactar para o MEI e para o pequeno empresário o seu custo de venda, porque ele vai ter que vender com preço maior, porque ele vai estar gerando o crédito. E para quem está comprando também, se ele comprar de uma empresa que não gera crédito, o custo de venda dele também vai ser maior. Por quê? Porque ele vai ficar com débito totalmente para ele. Tá? Então, esses cuidados que tanto o MEI quanto o pequeno empresário vai ter que ter e se adaptar à realidade. Dependendo da atividade, ele vai ter que ser obrigado a transferir crédito. Dependendo da atividade, continua do jeito que está. E nesse cenário, quais negócios tendem a sofrer maior impacto? Olha, de tudo que a gente já estudou, tá? A prestação de serviço vai ser o setor que provavelmente vai ter o maior impacto, vai ser a prestação de serviço. Porque dependendo da atividade da prestação de serviço, tem muita mão de obra. E a mão de obra não vai gerar direito a crédito. Então, isso vai trazer um impacto grande para o prestador de serviço. Então, quem vende pela internet, iFood, presta outros tipos de serviço, então vão ser bastante impactados com isso. Então, o que a gente vai ter que analisar é o faturamento da empresa para ver se ele vai se enquadrar ou não e se ele vai optar ou não por gerar esse crédito. Tá? Então, lógico, porque todos são prestadores de serviço e a mão de obra, infelizmente, não vai gerar esse crédito. Provavelmente serão impactados, sim. Eliel, pegando o gancho ali do que você comentou, nosso objetivo aqui é justamente ensinar os empreendedores, a liderança, os empresários cristãos e até os não cristãos para que realmente faça algo à luz da Bíblia, né? Trazer o Senhor dentro dos seus negócios. E uma vez, numa roda de conversa, inclusive com alguns empresários cristãos, acabou saindo um assunto sobre emissão de nota. E assim, eu me pasmei quando eu vi que muitos deles, cristãos inclusive, não emitiam nota dentro dos seus negócios. E muito porque eles reclamam, né, dessa questão da quanto cobra de imposto, dizendo que o país não é justo. Entretanto, a gente vê um comportamento total diferente na Bíblia, referente a Jesus, né? Tanto que Jesus paga o imposto, paga tributo quando é cobrado dele, mesmo sem ele ter necessidade de pagar. E olhando para essa pessoa que está coçando ali, querendo não emitir nota, que muitas vezes já passou pela cabeça dele em algum tipo de serviço, não fazer a emissão para que não tenha que declarar esse valor. O que você diz? Quais são os perigos que ele vai sofrer se ele não emitir uma nota, por exemplo, e acabar sendo pego numa malha fina, algo assim? Olha, Erison, nós como cristão, a gente tem um princípio bíblico, né, que Jesus nos ensina que para a gente dar a César aquilo que é de César, para que a gente possa viver de uma maneira íntegra. Então, a nota fiscal, ela é o princípio de tudo para nós como cristão, né? Ela começa quando você vende uma mercadoria, quando você presta um serviço, a emissão de nota fiscal, ela deve ser o primeiro ato nosso. Não só do empresário cristão, mas de todos os empresários. A grande dificuldade que nós tínhamos, vou te colocar aí até 2023, 2024, era o sistema de fiscalização. A gente sabe que
as coisas vão melhorando, né? Dentro da reforma tributária, algumas fiscalizações vão poder utilizar a inteligência artificial. Então, vai ficar muito mais rápido a fiscalização, vai ficar muito mais prático. A grande diferença hoje, né, que nós temos que ter em mente é que, ao você prestar o serviço ou você vender uma mercadoria, você recebe hoje ou via Pix, ou cartão de crédito, né, ou um depósito, uma transferência bancária para a tua empresa. A Receita Federal hoje ela já tem uma sistemática onde ela vai acompanhar a movimentação financeira de todas as empresas. Então, assim, o risco ele é grande. Por quê? O teu movimento financeiro nem sempre vai ser compatível com as tuas emissões de nota. Tá? Então, eu movimento o meu financeiro lá, um exemplo, R$100 mil de créditos durante o mês, mas quando eu levo isso para a contabilidade, vou fazer a contabilidade, eu tenho lá um faturamento fiscal, com nota fiscal de 60 mil. Então, não fecha o teu financeiro com o teu movimento fiscal. E a receita vai vir em cima. Por quê? Porque você só utiliza o cartão de crédito da tua empresa para receber ou venda ou prestação de serviço. A tua conta corrente só deve ser utilizada para você receber pela tua venda e pela tua prestação de serviço. E o Pix, ele já tem que cair direto na conta corrente da pessoa jurídica. Por isso que lá no começo, né, eu falei para você da separação dos bolsos. Aquilo que é da PJ tem que ir para a conta da PJ e aquilo que é da PF, pessoa física, tem que ir para a conta da pessoa física. Tá? Então, isso vai te ajudar a você tirar esse risco da fiscalização. E você acha que os brasileiros acabam ali não fazendo da forma correta por ignorância, ou você vê que existe uma certa malandragem ali, existe uma certa maldade na intenção em pagar imposto errado ou se perder, diremos assim, com essa questão de imposto e acabar não declarando, não pagando? O que você acha? Eu acredito que na maioria das vezes é por desconhecimento. Porque se ele tiver o conhecimento do risco que isso pode gerar no futuro para ele, ele vai organizar a casa, ele vai tentar fazer o mais correto possível, porque o que a gente sempre comenta? Às vezes o empresário, a gente sabe que a margem de lucro hoje ela é pequena, então ele sofre para chegar no final do mês e ter uma rentabilidade boa. E ele acaba tendo uma rentabilidade e ele vai adquirindo bens, casa, carro, imóveis, mas ele sempre vai deixando um passivo para trás. E a Receita Federal ela sempre vai ter aí 5 anos onde ela pode fiscalizar. Então a falta de conhecimento numa fiscalização você pode ser autuado e tudo aquilo que você conquistou durante esse período, dependendo da fiscalização que você vai enfrentar na Receita Federal, você pode comprometer o teu patrimônio. Tá? Então, assim, o empresário ele não é obrigado a conhecer tudo, por isso que existe o profissional da contabilidade hoje que pode ser e tem o dever de auxiliá-lo para que ele possa diminuir os riscos. Uma futura fiscalização não comprometa todo o seu patrimônio. Então, ter um bom contador vai fazer o empreendedor a economizar mais dinheiro, correto? Correto. Uma contabilidade bem feita, ela deixa de ser custo e passa a ser utilizado como uma estratégia. Tá? E por quê? Porque um contador, quando ele consegue acompanhar a tua empresa, ele pode fazer o enquadramento correto da tua empresa, para que você venha a pagar menos impostos. Então, ele consegue fazer uma análise da tua empresa, né, e te auxilia para que você consiga realmente economizar e pagar menos impostos. A gente sabe que a carga tributária no Brasil ela é cara, então todos os esforços e todos os conhecimentos que você puder ter dentro da legislação, com a ajuda de um profissional, com certeza você vai conseguir, dentro da lei, ter uma redução de imposto. E qual é a diferença de economia tributária para sonegação? Porque eu percebo que muitos, como você disse, é falta de conhecimento, não conseguem entender onde ele pode economizar, né, na forma tributária, como ele pode pagar menos imposto, como ele pode ter iniciativas que economize para dentro da empresa. E acaba indo pela opção mais fácil, pelo caminho mais curto, que é muitas vezes a sonegação. E qual que é a diferença entre esses dois pilares? Separar o que é economia tributária e o que é uma sonegação de imposto.
A economia tributária é você utilizar a lei ao seu favor. Então, dentro da legislação, existem créditos que você pode trazer para dentro da tua empresa de uma forma legal. A sonegação, ela é obscura. Você está escondendo, omitindo e não emitindo notas fiscais. Então, aí você tem um crime, né, que a sonegação ela é um crime, então ela deixa você muito mais exposto, né, a ter uma complicação dentro da tua empresa. Eliel, um empresário, ele pode prosperar sendo 100% correto? Porque muitos empresários, como eu comentei, né, numa roda de amigos, em eventos principalmente de homens, muitas vezes eles têm a impressão e até deixam essa frase meio implícita assim dentro das conversas, que não dá para prosperar sendo 100% correto. E eu, particularmente, eu discordo muito disso, mas eu queria ver a sua opinião como profissional da área, se um empresário fazendo a luz da Bíblia de forma correta, fazendo de forma justa, cumprindo todas as regras aí do Brasil, principalmente num país onde o imposto é muito alto, onde a gente tem imposto para tudo, dá para prosperar, dá para ter um bom faturamento, dá para fazer da forma correta e fazer o negócio dar certo? Wellington, dá sim. Nós, como cristão, nós temos que ser íntegros. Eu tenho certeza que a integridade, ela constrói uma reputação. Então, o que acontece? Pode ser que o processo demore um pouco mais para você conquistar as coisas. Porque quando você abre brechas, o que você deixa de recolher é aquilo que entra no teu bolso. Então, o teu patrimônio, a tua rentabilidade, ela começa a ser maior. Por quê? Porque você está desviando um recurso que seria, mesmo que seja um imposto caro, que a gente sabe que o imposto é caro hoje para o empresário, mas não é dele. Como cristão, a gente sabe que não é nosso aquele imposto, então a gente precisa recolher. E nós temos, como cristão, a palavra de Deus a nosso favor. Deus fala para a gente ser justo, dar a César aquilo que é de César. Por quê? Porque Deus vai nos sustentar, Deus vai honrar aquilo que Ele fala para nós, né? A integridade e ser verdadeiro e ser correto, com certeza vai fazer com que as portas sejam abertas para a nossa empresa. E não utilizando recursos que muitos utilizam, mas infelizmente não é a maneira correta para uma boa gestão, uma boa administração da sua empresa. Exatamente, eu também compartilho dessa ideia, Léo, porque se a gente começa de forma errada, nós já estamos fazendo um crescimento que na verdade vai ser um inchaço, né? Que ele não vai estar crescendo de forma saudável. Aparentemente você vai estar ganhando muito mais recursos, adquirindo patrimônios de forma injusta, mas a hora que for pego também, a hora que for pego, a receita vai comer até aquilo que você muitas vezes ganhou justamente, ganhou de uma forma íntegra. Se você fosse dar um conselho para um empreendedor que está começando hoje a ajustar a casa, arrumar a casa, e o que ele deveria começar a fazer hoje em relação à reforma? Então, ele tem lá uma padaria, ele tem uma empresa ali que já está se encaixando num porte um pouco maior, uma ME, uma EPP. O que ele deveria fazer hoje, após ele ouvir esse podcast, que ele deveria chegar na empresa dele amanhã e começar a executar? Bom, o primeiro conselho que eu daria é para ele organizar a sua casa. O segundo, procurar o seu contador. Terceiro, levar os números reais para que o contador ele possa fazer uma análise daquilo que você hoje fatura com aquilo que você movimenta da tua receita que cai no banco, que é o teu faturamento real. Então isso seria um conselho que eu daria para esse empresário hoje, tá? Por quê? Porque com isso o contador vai conseguir ter os números reais na mão para poder fazer uma análise se hoje ele permanece no Simples Nacional, se compensaria ele ser um lucro presumido, se compensaria ele optar pelo lucro real. Então dá para ser feita uma análise, mas aí com os números reais. E chega muito números distorcidos. O Edson, nós recebemos hoje, né, uma quantidade bem menor do que alguns anos atrás. Muitos empresários hoje já têm
tomado essa consciência de que a organização, de que o pagamento do imposto correto, fazer a gestão de uma maneira profissional, está fazendo com que ele venha a ter uma rentabilidade maior, né? Então, alguns empresários já saíram na frente, porque eles entenderam que se organizar a casa de uma maneira correta, o resultado também vai ser melhor e maior. E pensando naquela pessoa que está ouvindo agora a gente, e muitos têm o sonho de abrir o seu próprio negócio, muitos estão começando a empreender, né? Até um dos objetivos dos que participam dos nossos eventos. O que você recomendaria para aquele que está começando a empreender agora? Então, ele já está prestando um serviço, mas está migrando ali do CLT para o PJ e está começando a abrir a empresa agora. O que você recomendaria para ele? Eu recomendaria para esse empresário, que ele quer abrir a sua empresa, começar certo. Porque alguns se preocupam com a sua logomarca, preocupam com apenas uma visão mais de marketing, mas ele esquece da parte tributária. Então, vá atrás de um bom contador, faça uma análise dentro da tua atividade, quais são os custos que ela vai gerar para você, porque qual que é a grande dificuldade nossa hoje? As empresas, elas levam um tempo até você ter um fluxo de caixa onde você consegue remunerar o empresário. E alguns saem do CLT, vão para abrir uma empresa, mas eles já querem no primeiro mês tirar o recurso da empresa. E, infelizmente, ela não vai conseguir manter no mercado já no primeiro mês, já tendo que tirar recursos para poder bancar o empresário. O empresário ele precisa entender que não é no primeiro mês que ele vai conseguir tirar recursos de dentro da empresa. Vai demorar alguns meses. Então, por isso que uma boa gestão e uma análise da reforma tributária ou dos encargos tributários que ele vai ter sobre essa empresa, o contador vai fazer esse auxílio e vai ajudar ele na tomada de decisão, se é o momento ou não de abrir o seu negócio. Encaminhando agora para o fim, eu gostaria que você deixasse um conselho para o empreendedor brasileiro. Aquele empreendedor que está com uma dificuldade tributária, aquele que está começando agora. Se você pudesse deixar um único conselho para esses empreendedores, qual conselho você deixaria? Para não caminhar sozinho. Ele precisa cercar de bons profissionais, ele precisa buscar conhecimento, ele precisa ter a humildade de reconhecer que não sabe tudo e que tem profissionais que podem auxiliá-lo nessa caminhada. Eu acabei dando mais de um conselho, mas por quê? Porque isso pode ajudar ele a economizar dentro da sua empresa e nós sabemos que como as margens de lucro hoje são pequenas, pode ajudar ele a aumentar a sua margem de lucro e ter um retorno melhor para a sua empresa. Eliel, muito bom conselho e você me fez lembrar de um versículo bíblico aqui que está em Provérbios 24, que diz assim, Provérbios 24, 6. Portanto, não saia para guerrear sem boa orientação. Com muitos conselhos se obtém a vitória. Então, eu acho que é bem isso que você trouxe. Já trabalho com muitas empresas ali, ajudando muitas empresas, e esse também é um conselho que eu sempre deixo, não caminhar sozinho. E a Bíblia nos mostra isso, por exemplo, com Moisés. Então, Moisés estava atendendo ali uma multidão de gente, resolvendo o problema de todo mundo, e o seu sogro Jétro vai visitar ele e dá um conselho para ele organizar, separar o povo, e deixa a vida de Moisés muito mais fácil para administrar aquele povo. Então, você, empreendedor, empresário, não caminha sozinho. Existem pessoas que podem te ajudar, existem contadores profissionais como o Eliel, que pode te ajudar. E também existe o INAEMP. O INAEMP é uma iniciativa da Nova Aliança que vai trazer conhecimento, vai te trazer muita informação sobre empreendedorismo, sobre contabilidade, sobre vendas, sobre marketing, organização, e pode te ajudar a gerenciar melhor a sua empresa e administrar melhor. E, Eliel, o que você poderia deixar também de conselho ali, de uma mensagem sobre nossa fidelidade com Deus? Acho que parte desse princípio, né, de
algumas pessoas acabarem sonegando ou fazendo da forma errada, e as das pessoas que fazem da forma certa, muitas vezes é não confiar no Senhor e muitas vezes não ser fiel no Senhor. E o que você poderia deixar de conselho para as pessoas ali que ainda têm problema com essa fidelidade com o Senhor? A palavra de Deus, ela nos lembra que quem é fiel no pouco também vai ser fiel no muito. Então, para o empresário, o que eu deixo como um conselho sobre fidelidade? Cada nota emitida, cada imposto pago corretamente, cada tomada de decisão com honestidade vai fazer com que todas essas suas atitudes honrem ao Senhor. Se você honrar o Senhor, Ele é fiel para fazer com que a tua empresa venha prosperar. Muito bom. Eu acho que a fidelidade é justamente entender que o Senhor já proveu, Ele já fez. Só basta a gente se colocar na forma correta e a gente ser fiel assim como Ele é fiel com a gente. É isso aí. Bom, e se você gostou desse podcast, se você gostou dessa aula ali que o Eliel nos deu hoje, peço para você deixar seu like, deixar nos comentários e, principalmente, clicar aí no botãozinho de seguir, porque vai chegar muito mais conteúdo para você. Estamos preparando muitas coisas legais que a gente quer deixar para você também e, principalmente, para que o YouTube nos recomende para outras pessoas. Então, curte, compartilha, envia para os seus amigos, envia ali para o seu chefe, envia para outros empresários amigos seus e venha empreender à luz da Bíblia. Como diz em 1 Coríntios 10:31, quer vocês comam, quer vocês bebam ou fazer outra coisa, faça isso para a glória de Deus.